E aí é isso, a informação chega pelo tempo de casa ali, de cobertura no Flamengo e tal, as coisas seguem chegando. Foi assim também em vários episódios em 2023, por sinal, da briga do Marcos Braz com o Gabriel no vestiário do Maracanã, do soco que o Pedro recebeu no vestiário do Independência, da briga do Gerson com o Varela também, no Ninho, enfim, as coisas acabam... Detalha aí essas informações. Pô, na hora do corte bom, tu vai falar assim, pô, simplificadamente, aproveita, deixa o like, se inscreva aqui, não pare de seguir, deixa o seu like aqui. Detalha aí essas confusões. Então, elas chegaram no teu colo. 2023 foi o meu primeiro ano fora da cobertura, né? Então acaba que estava tudo muito aquecido ali nos contatos, no dia a dia, enfim. E eu vou tentar botar a trilogia, né? Das 3 brigas que foram ali no período de 40 dias ou 50. A primeira delas foi no vestiário do Maracanã, no intervalo de um Flamengo e Fortaleza, em que o Gabriel torce o pé no vestiário, no primeiro tempo. E aí, no intervalo, ele entra no vestiário bufando, reclamando do gramado. O Marcos Braz acha que ele reclamou num tom acima, rebate, aí tem um bate-boca entre os dois. E aí fica aquele climão assim, porque assim, sempre foram muito próximos, assim, uma relação entre eles sempre foi muito, muito boa. Acabou depois terminando também. Eles pacificaram, mas essa briga realmente criou um distanciamento que depois acabou sendo até determinante para a não renovação por N motivos, né, do Gabriel. E aí teve essa briga no vestiário e tal. E o Gabigol ficou incomodado, enfim, o Marcos ficou incomodado com a abordagem do Gabigol, que depois ficou incomodado com a réplica do Marcos, isso na frente de todo mundo. Até que o Gabriel ameaçou ir embora para casa, o Marcos disse que tinha que ficar por conta do exame antidoping, enfim, ficou aquele climão, né? E aí a gente trouxe esse noticiário logo no dia seguinte, porque, enfim, todos esses episódios têm algo em comum, que são episódios que acontecem na frente de dezenas de pessoas. Então, assim, tem muita pretensão achar que você vai ter uma discussão áspera a esse ponto na frente de dezenas de pessoas e isso não vai se alastrar. E quando eu falo se alastrar, não necessariamente alguma das testemunhas oculares foi quem passou para a imprensa, quem me procurou, quem comentou comigo. Pode ter comentado com terceiros, comentou com quartos, até que a coisa vai chegar até o repórter. Muitas vezes vai chegar até o repórter de maneira natural e não como uma informação para virar notícia. E aí que você tem que ter o feeling de entender se aquilo é uma notícia ou não e se aprofundar. E, obviamente, nesse caso, por exemplo, quando envolve o Gabriel e o Marcos, deixar os dois cientes de que a informação chegou até você, saber se um dos dois quer se posicionar, quer esclarecer, mesmo que em off, foi isso mesmo, isso aqui tá deturpado, não tá, isso aqui tá um pouco acima do tom, não tá, é o nosso papel dentro desse momento de apuração, até você entender, tentar trazer um tom mais equilibrado possível para tornar pública essa informação, né? E aí essa foi a primeira ali do conflito do Gabriel e do Marcos, que, como eu falei, depois acabou tendo interferência na não renovação, porque quando você cria essa cisão, mesmo que temporária, entre os dois, muitos dos momentos em que deveria ter ali um diálogo mais próximo e mais de confiança nesse caminho para a renovação do Gabriel, que acabou não acontecendo muito pelo que o Landim voltou lá atrás de um acerto já estabelecido, você não tinha esse elo, que era o Marcos. Então acabou que isso foi determinante para que a negociação esfriasse e não tivesse pacificação. A gente vai nos outros dois casos. Vamos voltar. Você tem algum bastidor dessa não renovação? Cara, pra gente que viveu muito ali o processo de apuração, acho que tudo isso, com o passar do tempo, foi se tornando público e até com declarações em on do próprio Gabriel e do próprio Landim. O que a gente sabe é que, após um jogo entre Flamengo e Corinthians em Itaquera, a diretoria do Flamengo chegou a chamar a família do Gabriel, por ser em São Paulo, para ir ao vestiário, para ir ali, para celebrar essa renovação, que era uma renovação de boca, os termos acordados de boca, mas que foi chamado o pai, a mãe, pessoas ali do dia a dia. Enfim, eles celebraram essa renovação pelos termos ajustados verbalmente. Isso em 20... Isso em 23. Tá. 23. Foi o jogo de Itaquera ali, imagino que no segundo semestre de 23, enfim, se buscar a tabela. Essa foi a data em que foi dada como sacramentada. Só que esse acerto nunca foi para o papel, porque a partir de um determinado momento o Landim entendeu que os termos daquela renovação, principalmente o pagamento de luvas por uma renovação, não estavam condizentes com o que ele achava que era justo para a situação e criou-se um conflito, porque uma parte já tinha dado como definida e a outra parte que também tinha dado como definida
mudou de opinião, o que deixa claro que não é juízo de valor, todo mundo tem esse direito. Só que a partir desse momento, a parte daqui, que era a parte do Gabriel, falou, não, o acordo já está selado, ou vocês cumprem esse acordo, ou então não tem nem por que renovar mais. E aí ficou esse imbróglio, como tinha ainda 1 ano e meio para finalizar esse contrato, isso foi conduzido a banho-maria até 2024, daqui em 2024 houve o episódio do doping, que acabou, o Gabriel hoje foi inocentado da questão lá da acusação dele não ter colaborado com o doping, houve a queda de rendimento dele, houve uma série de fatores que fez com que o Flamengo já mudasse a opinião, não somente sobre o acordo, mas também sobre... A camisa do Corinthians também. A camisa do Corinthians, não somente sobre o acordo, mas sobre se valia a pena ou não esticar tanto a corda financeiramente por esse jogador. Por mais ídolo que ele fosse, tanto que em outro momento o Landim ele refaz a proposta. Mas eu acho que acho a queda de rendimento que acabou sendo então, mas aí, determinante. Sem dúvidas, foi determinante. Opinião minha, tinha da minha cabeça, tanto que eu olho, porque eu assisto o jogo, não por foi um conjunto de fatores. Nada. Foi um conjunto de fatores que acabou sendo determinante para que o Flamengo diminuísse o senso de urgência, por mais que se tratasse de um ídolo. Então, assim, numa negociação tem os dois lados. O lado do Flamengo foi muito por isso, e o lado do Gabriel, ele se manteve irredutível, se manteve firme, porque até o final ele manteve o posicionamento. Cara, você chamou meus pais, vocês deram a mão aos meus pais, vocês celebraram esse acordo, então ou vocês cumprem esse acordo ou não tem mais negociação. Então, assim, são dois lados, cada um com a sua razão, e aí o nosso internauta vai fazer o juízo de valor dele, que é o nosso papel muito também, né? Falando mais uma vez de jornalismo. A gente está aqui para relatar os fatos e que o juízo de valor fique do outro lado. É da audiência. E aí passou o tempo, o Flamengo ainda faz uma nova proposta, até com valores similares àquele lá de trás, mas por um período de apenas 1 ano. E aí o Gabriel entende que não é interessante. Aí, com esse passar do tempo, quando já chega nos últimos 6 meses, último semestre do contrato dele, já começa a ter assédio, procura de outros clubes. Sabe do Palmeiras, mas principalmente o Cruzeiro, que aí o Pedrinho, Lourenço e o Alexandre Matos foram bem incisivos ali. E eles conduzem esse acerto com o Gabriel de maneira silenciosa. Antes mesmo daquela final da Copa do Brasil, as coisas já estavam bem alinhavadas entre as partes. Quem é que dá notícia? Porque durante tem o jogo da final da Copa do Brasil, ele fala ao vivo, eu não sei se... Ele fala ao vivo não sei se é pro Gil... Ou pro Bruno. Ou pro Bruno Cortes. Não sei se é pro Gil ou pro Bruno, mas os dois estavam trabalhando, um dos dois. Ele fala no pós-jogo do título, do jogo de BH. Que vai embora. Só que 5 minutos depois vocês postam... De imediato o Janir... Foi o Janir? Nosso amigo, Janir Júnior. E aí, em parceria com o pessoal de BH, já dá a informação de que o acerto é com o Cruzeiro. Acerto que muito depois a gente foi saber de bastidores que tinha sido sacramentado antes ainda da primeira final. E ali o Gabriel já tinha o rumo dele definido. Foi uma questão que foi conduzida ali como se ainda não fosse oficial, como se ainda não fosse definitiva por todos os envolvidos até o fim do ano, mas já estava sacramentado lá desde início de novembro, né? Eu vi que você gostou desse corte, então se inscreva na sua resenha, não custa nada aí, ó, é só clicar.